bem, primeira carta de Paulo a Timóteo. Essa é uma carta que, pelo título, dá uma ideia de que é um documento mais pessoal, né, mais individual. Contudo, quando você começa a ler a carta, você vê que a preocupação de Paulo vai além de um comportamento pastoral, por exemplo, de como deve ser um pastor, apesar dessa carta, junto com a segunda carta e a carta a Tito, serem denominadas epístolas pastorais. A preocupação de Paulo não está somente em Timóteo e também não é exclusiva da vida pastoral, tá? Ele tem uma preocupação na igreja, na vida da igreja. Ele vai dizer que escreveu essa carta para que todos soubessem como se comportar na casa de Deus, ou seja, na família, na igreja, que é um nome que é utilizado para a igreja nessa carta, a palavra casa. Inclusive nessa carta aprendemos que os nossos relacionamentos devem ser relacionamentos de caráter familiar. Ele vai dizer para Timóteo tratar as pessoas mais velhas como se fosse sua mãe, as mulheres, as mais novas como irmãs, os pais, os homens mais velhos como seu pai. Então daí você tira esse tratamento familiar que deve acontecer dentro de uma comunidade que vive ao redor do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, ele escreve essa carta, ele tem muitas preocupações, e uma delas, como em quase todas as cartas do Novo Testamento e do apóstolo Paulo também, preocupação com falso ensino, que para nós é sempre algo que vai de alguma forma mexer, afetar nossas vidas como um todo. É interessante e é impressionante ver como nas Escrituras o entendimento errado de um assunto pode afetar a minha alegria de vida. Por isso que Paulo tem uma preocupação com o ensino. Por isso que é importante a pessoa se aprofundar na palavra, porque um ensino equivocado rouba a alegria do coração das pessoas. Ele vai deixar isso muito claro quando escreve a sua carta aos irmãos da Galácia, quando ele vai dizer que eles perderam a alegria, porque o legalismo adentrou naquela comunidade, e aonde o legalismo entra, a alegria em Jesus é completamente afetada. Aqui então, capítulo 6, ele começa, na minha Bíblia, né, esse título que foi colocado pelos editores, no versículo 3 aí acima, na minha tem o amor ao dinheiro, tá? Esse é um título dos editores, não é um título dado pelo apóstolo Paulo. Então a gente pode questionar esse título aqui, apesar de que esse é um tema que vai realmente correr todo esse parágrafo, tá? Essa questão do dinheiro, como é que funciona tudo isso. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 16, tá bom? Mas será uma leitura mais panorâmica, porque o nosso objetivo é dar um foco maior no verso 17 a 19. Então vamos lá, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Então é interessante você ver como o ensino de Cristo ele é colocado com um artigo singular, é a sã doutrina, é o ensinamento. Isso dá uma noção para a gente de que na mentalidade do apóstolo Paulo, o ensino de Jesus não era um ensino fragmentado, tá? Ao ter colocado o ensino com um artigo singular na frente, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, existe o ensino de Jesus, existe um conjunto de ensinos, mas eles, digamos, fazem uma unidade, formam uma unidade, ao ponto dele poder dizer isso, que tem pessoas que não concordam com esse ensinamento do Senhor Jesus. O que acontece com essas pessoas? Elas são chamadas no versículo 4 de orgulhosas. Essa é uma palavra que vai aparecer dentro do nosso parágrafo, no versículo 17, com a tradução de arrogante. Mas a ideia e o espírito da palavra é basicamente o mesmo. Que a ideia qual é? De alguém que tem um senso de independência muito grande. Um senso de falta de dependência. Ok? Uma pessoa arrogante ou uma pessoa orgulhosa é alguém que tem não somente um senso de comparação, de sensação de superioridade em relação aos outros, mas também existe por trás desse vocábulo essa carga de alguém que se considera autossuficiente, ok? Então essa palavra é muito importante para a nossa passagem, porque, e é interessante quando você estuda um pouco
a teologia do pecado, muitas pessoas propuseram, digamos assim, o que seria a essência do pecado. Qual é o pecado por excelência, assim? Qual é o que está no menor irredutível quando o assunto é pecado? Então muitos discutem sobre isso, sobre o que realmente é o pecado, e muitos concluíram que o pecado por excelência seria o orgulho, seria essa percepção de autossuficiência, tá? Eu acredito que é exatamente isso. O pecado, quando ele surge no relato bíblico, ele surge em rebeldia a uma dependência a Deus. É a não aceitação do estado de criaturidade. É quando o homem e a mulher entendem que eles não devem aceitar a sua condição de criatura. E essa rejeição dessa condição é que gera, então, essa condição de pecado. Então parece que o ponto seria, se eu entendo que essa é a essência do pecado, então eu posso encontrar esse pecado em todos os outros pecados. A Bíblia dá nome aos pecados, mas em todos eles, se você entende que o orgulho ou a autossuficiência seria a essência do pecado, muitos diriam, então o orgulho está presente em todas, ou em todos as manifestações de pecado. Vamos pensar numa manifestação de pecado? A ansiedade. A ansiedade é também uma manifestação de orgulho, uma manifestação de autossuficiência, porque é a hora em que a pessoa é atingida, ela fica incerta do que vai acontecer e a sua autossuficiência é questionada, mas ainda está presente. Ok? Então fica esse ponto aqui. Depois de falar do orgulho dessas pessoas, ele vai dizer que elas não entendem as coisas. E nós sabemos por outros relatos bíblicos que há uma relação direta entre o orgulho e a falta de entendimento nas coisas do Senhor. Aí ele vai continuar dizendo, e nada entendem. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então aqui adentra o assunto dinheiro, e há uma relação então entre a vida piedosa, a piedade, o exercício da vida com Deus e o lucro financeiro. Então qual é o ponto do apóstolo Paulo? Tem um grupo de pessoas afetado por essas outras pessoas que ele falou no começo do parágrafo, que essas pessoas entendem que a piedade ou o exercício da vida espiritual, seria uma terminologia mais próxima do que as pessoas costumam utilizar hoje, eles veem nisso uma fonte, uma possibilidade de entender que ali eu tenho como ganhar muito. E nós sabemos que isso já é verdade desde os dias do apóstolo Paulo e continua sendo verdade ainda hoje. Pessoas se utilizam da vida piedosa para ganhar, para lucrar. E aí Paulo faz uma virada aqui, onde ele utiliza a mesma palavra com outro sentido, sentido muito mais amplo, muito mais rico. Versículo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de quê? De lucro. Então o que Paulo está dizendo, no final das contas, é sim, há vantagens, sim, existe lucro na vida piedosa, quando você entende a vida piedosa e tem contentamento na vida piedosa. Há sim vantagens, mas perceba que Paulo está fazendo um jogo de palavras. O sentido de lucro no versículo 5 não é o sentido de lucro no verso 6. Lucro no verso 6 é muito mais rico do que lucro no verso 5. Lucro no verso 5 é basicamente dinheiro. Lucro no verso 6 é piedade com contentamento. E por que eu sei disso? Pastor, porque você sabe que aqui o sentido é diferente. Porque eu li o parágrafo todo. Eu não só estou com essa leitura aqui, eu estou com a leitura do parágrafo todo. E ao longo do parágrafo, vamos ser ensinados de que se você tem o que comer e o que vestir, como é que você tem que estar? Satisfeito em Deus. Então Paulo diria, está vendo? Existe contentamento, existe satisfação
existe lucro na vida piedosa? Sim. E certamente lucro não diz respeito à questão de ganho financeiro necessariamente, ok? Então Paulo está fazendo um jogo aqui. Verso 7. Por que existe lucro? Por que existe lucro na vida piedosa? Porque, versículo 7, ou pois, nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Aquela velha frase, né? Caixão, né, não tem gaveta. Você não leva nada, e também você não trouxe nada. Se você tem esse entendimento da origem humana, de que o homem não traz nada e não leva nada, então tudo que nós temos, seja o básico para comer e o básico para vestir, e você pressupõe também uma teologia onde o homem é reconhecido como falho e pecaminoso e responsável por suas falhas, tudo acaba sendo o quê? Vantagem. Tudo acaba sendo ganho. Tudo acaba sendo lucro. Porque você não trouxe nada e você não vai levar nada. Então, se você tem alguma coisa agora, isso é lucro. Contudo, para se encaixar no conceito de lucro do apóstolo Paulo, é importante entender que essa piedade, ela vem junto com o contentamento, com a satisfação, com a alegria, tá? Em Deus certamente, porque é piedade. Versículo seguinte: por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos como? Satisfeitos com isso, alegres com isso. Mas para que isso aconteça, o apóstolo Paulo diria: você precisa entender a origem de tudo, de onde você veio e para onde você vai. Você precisa ter essa informação para você então entender e ter contentamento nas coisas. Versículo 9: os que querem ficar ricos, desculpa aí porque o negócio aqui está forte aqui. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, qual é o ponto de Paulo aqui? O desejo de ficar rico é algo perigoso. E é interessante isso, já trazendo aqui um material aplicativo para você, é interessante como isso é desenvolvido, inclusive na mente de cristãos, e que passam para os seus filhos exatamente isso: segurança financeira, não é não? Eu me lembro que quando eu fui para o seminário para ser pastor, a grande preocupação do meu pai qual era? Você vai viver de quê? Como é que vai ser sua vida? Só tem uma diferença: meu pai não é um cristão. Ainda hoje ele não é um cristão. O problema é quando você vê isso vindo da boca de um cristão, tá? Quando ele acredita que o sustento, né, ou no caso aqui, a riqueza, e busca tudo isso. Provérbios vai dizer para a gente: um homem rico, como Salomão disse, que que nós não devemos devotar nossas mentes para querer ficar rico. Com isso, não se está dizendo que todo rico é ruim, todo rico é egoísta, mas que a riqueza sim pode acontecer na nossa vida, não como fruto de uma busca por ela, mas pode acontecer, ok? Não é pecado ser rico, ok? Segundo as Escrituras. Contudo, querer ser, devotar sua mente para isso, sim. Por quê, pastor? Versículo 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Qual é o ponto aqui de Paulo? O ponto de Paulo, meus irmãos, não é dizer que todo mal que existe no mundo tem como base o amor ao dinheiro. Não é isso. Ele não está dizendo assim: está vendo aquele cara que matou lá? Certamente ele ama o dinheiro, por isso que ele fez isso. Está vendo aquele cara que fez aquilo ali? É amor ao dinheiro. Não. Muitas pessoas fazem coisas terríveis, não por amor ao dinheiro, por amor ao poder. Basicamente é isso.
Muitas pessoas que se envolvem na política, que eu não quero falar mal de todos os políticos, porque existem homens sérios nesse meio, como existem homens ruins em todas as áreas, e homens bons e mulheres também. Muitos que procuram a política não procuram dinheiro, procuram poder, influência. Então tem gente que é louco por poder. Então o que esse texto está querendo dizer então? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que Paulo está querendo dizer é que quando se ama o dinheiro, isso pode ser a raiz de todos os males. Ou seja, por amar ao dinheiro eu posso fazer todo tipo de mal. O amor ao dinheiro então não explica todos os males, mas quem ama o dinheiro está aberto a praticar todo tipo de mal. Tamanho é o poder disso. Daí Paulo dá a base, ele vai dizer assim, a base para você não querer ser rico, é porque quem quer ser rico está confiando no dinheiro. E quando você tem esse amor e essa devoção ao dinheiro, meu amigo, matar vai ser algo que você vai pensar, porque você vai querer, e você vai querer mais, e em nome desse desejo e desse amor, você vai poder fazer todo tipo de mal. Ele vai passar na sua mente como algo possível, provável e até que faz sentido, ok? Então, ele vai dizer então, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, apostataram, né? Seria o texto, uma expressão que nós usamos na teologia, e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, fuja, corra, a expressão é de fuga mesmo, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Está vendo como há um contraste claro em querer ser rico e querer justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão? Essas coisas, essas duas buscas, são buscas completamente distintas, e você vai encontrar isso na sua vida. Se você busca ser rico, as coisas que vão estar ameaçadas em sua vida são exatamente essas aqui. Para ter algumas coisas que você talvez almeje e deseje, você vai ter que abdicar de quê? Da fé, do amor, da perseverança, da mansidão e de muitas outras coisas, e estará aberto a uma condição de resolver e pensar que o mal é uma possibilidade real na sua vida. Então, é importante entender isso, tá? É importante a gente se abrir e entender, digamos assim, o que é perigoso na nossa vida. É importante a gente saber o que é ameaçador na nossa vida. A Bíblia está sempre mostrando para a gente, isso aqui é perigoso, ó. Não brinca com isso. E quando o autor bíblico faz isso, ele não faz para questionar quem está no caminho ou na ameaça. Ele faz na certeza de que quem está ouvindo e é um cristão, vai receber a orientação. Ok? Ele continua. Versículo 12: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhes recomendo, guarde esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam a honra e poder para sempre. Amém? Então, depois de falar de todas essas ameaças que o dinheiro pode ter, e que como muitas pessoas acreditam que a piedade pode ser uma fonte de lucro, Paulo, quebrando essas ideias, ele volta ao assunto dinheiro, mas ele tem um público específico como foco. Versículo 17, ele tem um público dos ricos, ok? E é interessante que ele vai ligar novamente o orgulho
e a riqueza. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas ligam riqueza com outros valores, inclusive com o próprio valor das coisas. Muita gente acredita que pessoas, porque têm mais dinheiro ou mais bens materiais, elas valem mais. Okay? Elas atrelam valor financeiro a valor essencial dos seres humanos. E é isso que Paulo vai querer corrigir aqui. Tá? Qual a relação então entre dinheiro e valor? Qual a relação, por exemplo, entre esperança e dinheiro? Qual a relação entre segurança em Deus e orgulho? Tudo isso, todos esses assuntos importantes, orgulho, autossatisfação, a satisfação em Deus, é como se o assunto dinheiro cortasse esses assuntos. A nossa relação com o dinheiro, e quando eu digo com o dinheiro, eu estou querendo não dizer com o dinheiro que você tem somente, mas com o dinheiro que você quer ter, ou com o dinheiro que você não quer ter. A nossa relação com as finanças e com o poder de compra e de consumo é algo que a gente tem que levar em conta com muita atenção. Daí ele fala com os ricos. Ordene aos ricos. Ah, pastor, mas eu não sou rico. Pulei o versículo. Eu não sou rico, eu não tenho muito. Talvez você não seja, mas talvez você queira ser. Não, pastor, eu nem sou rico e nem quero ser rico. Mas existem problemas nos ricos, ameaças aos ricos, que também são ameaças àqueles que não são ricos. E é só ler o texto com atenção que você vai ver isso. Beleza? Então, é para todo mundo o texto. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam o quê? Arrogantes. Como é que está na sua versão, Marcão? Orgulhosos, que é a palavra que ele usou aonde? No versículo 4 desse mesmo capítulo. Fala com eles, Timóteo, ordena que eles não sejam arrogantes. Eu achei interessante essa expressão, porque Deus às vezes dá ordens para a gente que para muitas pessoas não fazem muito sentido, tipo, alegre-se. Você dá uma ordem, a pessoa fica alegre, né? Eu vou mandar agora, você vai ficar alegre, né? Então, ordena essas pessoas que elas não sejam arrogantes. Por que Deus dar essa ordem para que Ele ordene que não sejam arrogantes? Certamente, por trás da ordem pode ter também o próprio poder do Senhor em oração para que as pessoas realmente não sejam arrogantes, ou seja, não sejam cheias de si. Ok? Ordene essas pessoas ricas, que têm condições financeiras, que se sobressaem, vamos colocar assim, aos outros quando o assunto é dinheiro, que elas não sejam arrogantes. Lembra que a gente aprendeu aqui em 1 de Pedro, que orgulho, arrogância, não se revela somente com o nariz empinado. Orgulho, arrogância se revela, segundo em 1 de Pedro, se revela em nossas ansiedades. Pedro vai conectar orgulho com ansiedade. Há uma relação direta entre ansiedade e orgulho. Então, a arrogância, ela, digamos assim, segundo C.S. Lewis, naquele livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que o arrogante é aquele pecado que mais envergonha as pessoas diante dos outros. Contudo, ele vai dizer, é o tipo de pecado mais difícil de você perceber em você mesmo. Você consegue ver o orgulho nos outros, fica fácil de você perceber que alguém é orgulhoso. E lembra que a ideia do orgulho não é que alguém está, o orgulhoso, ele não está alegre com o que ele tem. O orgulhoso não é aquela pessoa que tem alegria na sua beleza, ou no seu dinheiro, ou na sua saúde, ou na sua condição física. Ele não é alegre somente nas coisas que tem. Ele tem alegria em contraste. Para ele, para essa figura que está sendo colocada aqui pelo apóstolo Paulo, para ele ficar alegre é importante que ele tenha e que os outros não tenham. A alegria não está somente em ser bonito, mas de ter alguém feio perto. Ok? Não é à toa que as pessoas gostam de ver sempre o quê? A desgraça do outro.
Porque não basta você estar bem, você precisa saber também que os outros estão mal, porque isso ressalta o quão bem você está. Ok? E ele continua então, versículo, desculpa aí que deu um vento aqui. Ele vai dizer, não, no presente século, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa. Olha que interessante. Ele vai dizer assim: fala para o rico, para aquele que tem muito, que pode estar confiando no que tem, de que não tem esperança em coisas incertas. É verdade. Dinheiro é uma coisa que você tem hoje e amanhã não tem. Não tem. É aquilo que Cristo nos ensina no Sermão do Monte: a traça, o ferrugem, o ladrão, a crise econômica, o banco, seja lá o que for, você perde. O que Paulo está dizendo é: vamos crescer, irmãos, e vamos, digamos assim, ter uma esperança robusta, uma esperança em coisas que não se acabam, uma esperança nas coisas eternas, porque a riqueza passa, dinheiro acaba, e acaba logo. Você não precisa ter muito tempo de vida para saber que pessoas podem passar da pobreza para a riqueza com uma velocidade de uma noite, e eles podem também passar da riqueza para a pobreza em uma noite também, rapidamente. Tem um filme que eu não lembro como é que ficou ele em português, o título, mas o título em inglês é O Homem Cinderela, que é a história história real, de um boxeador que investiu na bolsa, né? Todo mundo conhece um pouco de história, sabe que a bolsa de Nova York quebrou, né? Em 1929, o pessoal está bem aí, né? Quebrou a bolsa em 29, e ele foi ao barro financeiramente. O cara não tinha o que comer em casa. Ele voltou a lutar boxe para comer. Rico num dia, glamour num dia, pobreza no outro dia. Então, é assim, a vida é assim. Paulo está dizendo: gente, vocês que têm condições, cuidado para que você não tenha condições e confie nelas. E aqui eu vou dizer uma coisa para você: pastor, mas eu não sou rico. Mas você pode estar depositando sua confiança em quê? Em sua capacidade intelectual, na sua beleza e uma série de coisas, no seu poder de argumentação. O meu pai, eu falei pouco tempo do meu pai, ele tem um problema cerebral. E ele não consegue hoje concatenar mais as ideias. E aí, dá para confiar na cabeça? Dá para confiar no intelecto? Dá para confiar na sua argumentação? Não dá. Paulo está dizendo: gente, confie em Deus. Ele é que faz o quê? Ele provê para a gente o quê? Ricamente para a nossa. Mas é interessante que ele já disse para a gente que se a gente tiver o que comer e o que vestir, devemos estar como? Contentes. E que a vida piedosa com contentamento é que tem lucro. Então, quando Paulo diz que Deus provê para nós, ele não está dizendo que Deus vai dar a nós riquezas, mas Ele vai nos dar aquilo que é suficiente, e sabendo quem somos, de onde viemos, para onde vamos, isso deveria gerar em nós satisfação, contentamento. Ele continua: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos, mas não somente em dinheiro, ricos em boas obras, generosos e prontos para fazer o quê? Para repartir o que tem, dar o que tem. Dessa forma, o que vai acontecer? Eles vão perder, não é isso? Se eles dão o que tem, certamente eles vão estar perdendo, né? Na matemática não é assim? Eu dou o que eu tenho, então se eu for repartir, eu vou perder.
mas o que Paulo vai dizer é, isso vai gerar o quê? Um acúmulo num tesouro para si mesmo. Um firme fundamento que contrasta com a incerteza da riqueza. Observe como há um paralelismo aqui, antitético entre o versículo 17 e o versículo 19. No 17 ele vai dizer que eles têm que colocar a esperança em Deus e não na incerteza da riqueza. E depois ele vai dizer, quando você faz o bem, você não tem algo incerto, você tem o quê? Um fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Basicamente, o que Paulo está pregando aqui é o que nós aprendemos com Jesus no Sermão do Monte: guardai tesouros nos céus, porque lá sim não há incerteza nas coisas. Então, o que nós podemos aprender, o que nós podemos tirar de aplicação para a nossa vida desse texto? Eu queria trazer algumas aplicações, na verdade são 7 aplicações que eu trouxe para vocês hoje, extraída desse texto aqui. Minha primeira aplicação é: pense na eternidade. Muitos ricos, descansando em suas riquezas, vão deixar muito para os seus filhos, muito dinheiro, só isso. Pense na eternidade. Um dia você está vivendo na boa, está tranquilo, a bolsa quebra, no outro dia você morre. Pense nas coisas que são sólidas, aquilo que Paulo chama de fundamento. Ele está pensando em um alicerce, ele está pensando em algo que realmente vale a pena, que é sólido, que não pode ser quebrado, que não pode ser destruído nem envelhecido. A eternidade com Deus, aquilo que Deus nos deu em Jesus, essa mensagem de Jesus, dar às pessoas e confiar nelas, é o que nós temos de maior valor na nossa vida. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos como tipo vasos para segurar um tesouro. E o tesouro que Deus nos deu não foi um tesouro físico, foi a mensagem do Evangelho. Essa mensagem é chamada de tesouro para nós. Meu querido, pense na eternidade. Leve seu filho, sua filha a pensar na eternidade também, a ter um olhar mais amplo. Quantos pais estão aqui, vão chorar daqui a 5 anos, copiosamente, vão chorar muito, porque o único investimento que fizeram em seus filhos foi uma educação, e eu uso a palavra secular no sentido negativo, secularizada, onde os filhos não fazem conexão entre o estudo da célula e Jesus Cristo, onde os filhos não fazem conexão entre as leis da física e a providência divina, onde os filhos não entendem como é que as plantas crescem e o que isso tem a ver com o sentido da vida. Eles não conectam. Quantas pessoas, por não pensarem na eternidade, estão alimentando nos seus filhos uma mentalidade secularizada? Sabe o que é algo secular? Que alguns usam inclusive uma palavra no sentido mais neutro, mas a palavra na Bíblia não tem esse sentido neutro, é a palavra que Paulo usa: não vos conformeis com esse século. E a ideia de uma era pecaminosa, e a gente usa na filosofia muitas vezes a palavra secular para falar daquilo que não leva em conta a eternidade. Uma mente secular é uma mente que só pensa no amanhã, no agora, no daqui a 10 anos. É uma mente secularizada, não pensa em coisas espirituais, só pensa nas coisas físicas, não pensa naquilo que Paulo chama das coisas invisíveis. Minha primeira aplicação hoje é: pense, reflita nas coisas eternas, tenha uma visão mais ampla da existência. Segunda aplicação: ninguém é tão pobre quanto aquele que tem no dinheiro a sua riqueza. Pense em alguém pobre. É alguém que tem no dinheiro
ou somente no dinheiro a sua riqueza. Eu não sei se você já conheceu alguém assim, mas se você conhece, ore por essa pessoa e tenha um olhar de compaixão. Tem gente que você não consegue conversar sem que ela fale em algum momento o que ela tem. Já viu essa pessoa assim? Olha aqui, esse carro aqui eu comprei esses dias aí, está pago já. Que essa casa que eu comprei, aí começa. É um tipo de papo irritante, né? Assim, besta, mas que revela uma pobreza de alma muito grande. Quem acha que é rico porque tem dinheiro é pobre, e mais pobre do que qualquer pessoa mendiga que se encontra na face da terra. Não existe. Ninguém é tão pobre quanto aquele que tem dinheiro e tem no dinheiro a sua riqueza. Terceira aplicação. Dinheiro é bom quando ele é nosso empregado, mas ele é um péssimo patrão. Dinheiro é bom quando ele está ao nosso serviço e não quando nós estamos a serviço dele. Em nome disso, quando você tem o dinheiro como seu patrão, sempre falta alguma coisa. Quem tem no dinheiro e no ter as coisas, o patrão da sua vida, sempre vai faltar alguma coisa. Agora, se você entende o que Paulo nos ensinou, de que nós não trouxemos nada e nem... Então, não cabe a nós esse tipo de pensamento, né? O orgulho para nós não faz nenhum sentido. Um dos versículos mais trabalhados, numa das obras de Agostinho, que eu gosto muito, sobre predestinação, ele vai dizer várias e várias vezes, vai citar 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. O que temos recebido. Paulo vai perguntar para a gente, o que nós temos que não temos recebido? O que você tem que você não recebeu? O quê? O que você conquistou por você mesmo? Não faz sentido isso. Nada conquistamos por nós mesmos. Lembra, eu já citei para vocês aqui, Deuteronômio 8, passagem importantíssima, quando o Moisés tem toda uma preocupação com o coração do povo, ao dizer assim, gente, quando vocês começarem a trabalhar, quando a enxada começar a bater no chão, quando vocês começarem a plantar e a coisa começar a crescer, e vocês regarem e começarem a ganhar dinheiro, não deixe que o coração de vocês diga, foi eu que consegui tudo isso. Não deixe que o coração de vocês diga, foi a minha força. Todo mundo precisa ir para um hospital de vez em quando para entender que não é a nossa força. Que basta um mosquito para levar a gente para o hospital. Que basta um escorregão. Ou qualquer outra coisa. Para nos colocar numa condição, para nos lembrar de que não é a nossa força. Tudo que nós temos recebido. O orgulho, segundo o profeta Isaías, é algo completamente sem sentido. É vão, é vapor, é algo que não faz sentido para a gente. Então, dinheiro é muito bom quando ele é o nosso empregado, mas quando ele é o nosso patrão, sempre vai faltar alguma coisa. E assim, é tão chato viver com pessoas que são ingratas, né? Você já conviveu com alguém que não consegue ver as coisas do Senhor na sua vida. Só consegue ver o que não tem, né? Alguns são nostálgicos. Eu me lembro da época que eu morava numa casa que tinha 3 quartos. Hoje eu moro numa casa que só tem 1 quarto. E você merece o inferno. Então, está tudo legal, está tudo ok. Eu me lembro, irmãos, e é uma coisa que eu aprendi aqui com o missionário Henrique. Ele foi missionário nessa igreja, na época que eu me converti. Eu já contei isso para vocês aqui alguns, mas outros estão nos visitando, não conhecem a história.
Mas o missionário Henrique me ensinou uma coisa sem falar nada. Existe alegria nas coisas mais simples da vida. O missionário Henrique morava numa casa que ficava atrás do prédio da igreja, lá no centro. Hoje é uma academia lá, mas atrás ali tinha uma casinha. Inclusive o Marcão morou lá um tempo também. E aquela casa tinha como uma das características, como poderíamos dizer, Marcão, a temperatura amena. Para não dizer o contrário, dava para ser uma padaria, muito quente, muito quente. Quando o irmão Henrique foi morar naquela casa, não tinha água encanada, era uma bomba. Ele tinha uma criança pequena e alérgica à poeira. A mulher dele passava pano nas telhas. Mas eu passei o Natal com aquela família. Eu e Franciane éramos novos convertidos e pudemos compartilhar com eles da vida simples, e a gente viu uma família feliz. Eles poderiam, se fossem escravos, dominados pelo dinheiro, dizer: eu não tenho água encanada, eu não tenho um forro para evitar que a poeira caia na cara da minha filha bebê, que era alérgica, eu não tenho nenhuma temperatura amena nessa casa, eu não tenho piso na minha casa, porque não tinha piso na casa também. Eu não lembro. Quem é do tempo antigo, eu não lembro de ouvir eles falando isso. Eu não lembro disso. O dinheiro é bom quando ele é nosso empregado, mas quando ele é nosso patrão, ele nos deixa cego para as coisas que nós já temos. E nós temos muitas coisas, irmãos. Quarta aplicação: não é errado planejar a vida, guardar dinheiro, por exemplo. Provérbios 30 nos ensina isso. A formiga, inclusive, é um exemplo para a gente de coragem e de planejamento também. Mas a riqueza não deve ocupar o nosso pensamento, diz o sábio Salomão. Eu posso planejar, mas isso não pode ser o alvo da minha vida. Alguém que diz assim: qual é o alvo da sua vida? É conseguir 1 milhão. Ore por essa pessoa, ela não está bem. E mantenha um pouco a distância, porque ela é perigosa. Porque quem quer ficar rico, isso é a raiz de todos os males. Quem quer ficar rico vai fazer e desfazer para que isso aconteça. Quinta aplicação: aprendemos em 1 Timóteo que há algumas coisas que ficam aqui. O nosso esforço em manter a forma, o dinheiro e bens. Mas a piedade, o temor a Deus, isso a gente leva com a gente. Existem coisas que ficam aqui. Seu carro vai ficar aqui. Ok? Seu carro vai ficar aqui. Seu computador vai ficar aqui. No meu caso, meus livros vão ficar aqui. No arrebatamento eu não vou, Senhor, e os livros? Muitas coisas vão ficar aqui, mas algumas coisas nós vamos levar com a gente. Hoje de manhã a gente teve um momento da ceia. Foi? Tivemos uma refeição com Jesus hoje de manhã. Com a igreja e com Jesus, presente no nosso meio. Isso a gente vai levar para a eternidade. Certo? Hoje de manhã nós tivemos um momento de decisões importantes na igreja. Isso a gente vai levar para a eternidade. Participar, viver, vivenciar a igreja, orar, cantar. Isso nós vamos levar para a eternidade. Algumas coisas vão ficar aqui. Ficar aqui. Paulo vai dizer para a gente aqui, Inclusive é um texto que a gente tem que levar em conta e que eu senti muita falta no livro Coisas da Terra. É uma das críticas que eu tenho a Coisas da Terra. É um dos textos de 1 Timóteo, quando ele diz assim, que é melhor a vida piedosa do que o exercício físico. Por quê? Porque aquilo que a gente faz fisicamente não tem valor eterno.
Você pode malhar, você pode fazer aquela série, entendeu? Você pode ficar com aquele bíceps dividido, abdômen trincado. Isso não vai ser levado para a eternidade. É isso que Paulo diz para a gente. Então, é bom você pesar as coisas, que é mais ou menos importante. Sexta aplicação. A Bíblia não te convida somente a uma vida simples, mas uma vida em que a sua bênção financeira deve ser utilizada com eficiência. E uma das coisas é ajudar os outros. Paulo vai dizer: antes nós furtávamos, não furte mais. Antes faça o quê? Trabalhe para quê? Para ajudar o outro. Então Deus nos deu trabalho não somente para não sermos peso para o outro, mas para sermos ajuda para o outro. O nosso comportamento antes era de furtar, de tirar dos outros o que não era nosso. Hoje a nossa postura é o completo inverso. Agora é dar para quem não tem. Antes tirávamos o que não era nosso, agora damos o que é nosso. E Paulo vai dizer: ao fazer isso, você está fazendo algo com solidez. Leve para casa esse desafio. Eu estava conversando com meu filho ele estava falando sobre um canal, ele estava vendo um canal e o cara dizendo que não é bom dar esmola, porque esmola vicia as pessoas, blá, blá, blá. Aí começou a falar, eu disse: é verdade. Eu olhei para ele e disse: e o que Jesus diz? O cara do canal disse uma coisa, mas o que Jesus diz? Quando você for, dá uma esmola. Ou seja, está dizendo o quê? Eu sei que você vai fazer isso. Tenha um cuidado, que a sua mão, uma mão não veja o que a outra está fazendo. Ou seja, a preocupação de Jesus não é se você vai dar ou não vai dar esmola. Ele já está pressupondo que isso vai acontecer. A preocupação dele é que você não faça um estardalhaço em nome disso e diga: está vendo? Foi eu que dei aquilo ali. Esse é o perigo. Aprenda a doar e tome isso como algo fundamental para a nossa vida. É tão bom doar, e a Bíblia fala para a gente: é melhor dar do que receber. E todo mundo que já teve a oportunidade de receber e de dar, sabe do que eu estou falando, sabe do que Deus está dizendo na palavra. É muito melhor dar do que receber. Sétima aplicação e última. A teologia da prosperidade diz que glorificamos a Deus com o nosso luxo. Muitas pessoas que aderem, optam ou tomam para si a teologia da prosperidade, acreditam que mostram que são mais próximas de Deus quando tem mais. Olha aí o que Deus me deu. Aí tem vários carros que tem, né? Foi Deus que me deu, né? Eu nunca vi um Fusquinha com foi Deus que me deu. Mas se o cara tem um carrão, e foi Deus que me deu. Tudo foi Deus que me deu. É porque foi Deus que me deu. Isso aqui é a minha prosperidade. Na teologia da prosperidade, você glorifica a Deus com o seu luxo. É como se fosse uma forma de dizer que você é fiel, por isso que você tem. Isso é uma matemática das mais terríveis possíveis, porque transforma a pessoa que não tem em uma pessoa o quê? Infiel. Você mede a espiritualidade da pessoa pela conta bancária dela, entendeu? Aí ele tem, isso aí só pode ser um homem, é um homem de Deus. Paulo diz: glorificamos a Deus repartindo e não luxando. Glorificamos a Deus repartindo, doando. É assim que a gente tem que fazer. Certamente existe alguém perto de você, uma instituição séria, um grupo de pessoas, um familiar que está precisando de alguma ajuda. Às vezes é um remédio, às vezes é um abraço, uma visita, um olhar, uma parte financeira. Você tem que fazer o quê? Fazer isso, repartir o que você tem. Eu quero trazer uma última aplicação para a gente.
Queridos, a nossa satisfação está em Deus e não no que nós temos. É ali que deve estar a nossa satisfação. Quando nós somos satisfeitos em Deus, tudo muda, tudo se transforma. Calvino vai dizer que por trás de toda ansiedade existe um coração, de toda ansiedade existe um coração incrédulo. E Paulo está dizendo para a gente que uma coisa que a gente precisa na hora de lidar com a vida e com as coisas da vida é ter esperança em Deus. Tome para si as declarações dos salmistas: eu só confio em Ti. As coisas acabam, o dinheiro acaba. Valorize as coisas que ficam, sabe? Às vezes as pessoas, eu penso que um dos grandes trabalhos do inimigo da gente não é tanto levar a gente a fazer pecados terríveis, mas uma das grandes marcas do inimigo é nos distrair, tá? Nos distrair. Eu me lembro quando eu escrevi para um livro, um capítulo de um livro sobre entretenimento, e eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, e é verdade, como o entreter, o desopilar, o se divertir ou se distrair é perigoso para a gente. E as pessoas vivem se distraindo. Quer ver um exemplo? Tenta ficar em casa meia hora sem falar nada, sem ouvir nada. Senta numa cadeira e fica calado. Meia hora. Vê se não vai se incomodar. A distração nos faz ficar alienados de nós mesmos. A gente não quer nem se encontrar conosco mesmo. Quando estamos sozinhos e em silêncio, nós procuramos imediatamente um vídeo, uma música, alguma coisa para poder, porque nós não podemos ficar a sós conosco mesmo. Meus amados, satisfação no Senhor, isso resolve nossa vida. Quando eu digo resolve, eu estou querendo dizer, não é que tira nossos problemas, mas a nossa forma de ver a vida muda. É por isso que às vezes você se encontra com pessoas que têm problemas 1000 vezes maiores do que o seu, e a resposta dessas pessoas a esses problemas são completamente distinta dos nossos, com os nossos pequenos. Do que você reclama? É do seu marido? Tem gente que queria ter um. É da sua esposa? A mesma resposta. O que você tem? O que Deus tem te dado? Pegando a palavra de Jesus, eu até peguei essa palavra, esse texto que está em Lucas, quando ele vai dizer para a gente, que o homem, ele vai dizer que a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida do homem não consiste nisso. A sua alegria não pode estar nisso. A minha pergunta hoje é: aonde está a sua esperança? Pelo que você espera? Paulo diria: espere no Senhor, espere em Deus, não espere no dinheiro, não espere nas coisas que acabam, espere nele, confie nele. E usando as palavras de Jesus, as demais coisas, o resto seria uma tradução, vai ser acrescentado, vai ser colocado. O resto vai ser acrescentado. Possamos ter essa compreensão e uma vida de completa satisfação no nosso Deus.
corações às vezes até doloridos, sangrando de dor pela injustiça que às vezes sofremos dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos vizinhos, da justiça do mundo. Sangramos muitas vezes porque somos injustiçados, porque não podemos contar com as autoridades, porque não podemos contar com pessoas que estão próximas da gente. A gente sofre com tudo isso, mas nunca isso é motivo para a nossa insatisfação de vida, porque não esperamos em nenhuma dessas pessoas. É nesse sentido que nós nunca seremos decepcionados. Nunca seremos decepcionados, porque não esperamos das pessoas o que só Deus pode dar. Então não há decepção para a gente. Que Deus possa encher seu coração dessa verdade. Você possa se encontrar com Jesus, entregar sua vida a Ele e experimentar dessa satisfação de vida, dessa justiça que Ele nos dá gratuitamente, por sua graça, mediante a fé, na pessoa de Jesus. Não espere nas coisas que passam, espere nas coisas eternas. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, Pai amado, obrigado, ó Pai, por nos dar a tua mensagem de salvação eterna na pessoa de Jesus Cristo. Abençoa essa igreja, dá a esse povo amor por ti, vontade de te servir. Dá a cada um de nós o senso de importância das coisas e também o senso de inutilidade de muitas coisas. Que possamos categorizar corretamente as coisas como essenciais, acessórias, fúteis, inúteis, e que ao saber categorizar possamos investir naquelas que têm peso de eternidade. Abençoa nossas vidas, guarda o nosso coração do amor à riqueza, guarda o nosso coração desse grande mal. Você com os pais aqui, que possam estar alimentando seus filhos com os valores eternos, porque um filho rico sem o Senhor é tristeza profunda de alma. Ajuda-nos, oramos ao Senhor em nome de Jesus.